Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Lázaro, de Leonid Andreiev. Parte 6. Lázaro ficou impassível ante a magnificência dos aposentos imperiais. Permaneceu em apática indiferença, como se não visse nenhum contraste entre sua casa arruinada à beira do deserto e o sólido e belo palácio de pedra. Sob seus pés, o duro mármore do chão assumia a aparência das areias em movimento no deserto, e a seus olhos, as aglomerações de homens altivos de roupas alegres eram tão irreais quanto o vazio do ar. Não olharam no seu rosto quando passou, temendo cair sob a horrível maldição de seus olhos. Mas quando o ruído de seus passos carregados anunciou que passara, as cabeças se ergueram e os olhos examinaram com tímida curiosidade a figura desse idoso corpulento, alto, ligeiramente curvado, a seguir lentamente para o interior do Palácio Imperial. Se a própria morte aparecesse, os homens não a temeriam tanto, pois até então a morte fora conhecida dos mortos apenas, e a vida dos vivos apenas. Entre essas duas não existira ponte. Mas esse estranho ser conhecia a morte, e esse conhecimento era tido como misterioso e amaldiçoado. "Ele vai matar nosso grande, divino Augusto!" gritaram os homens com horror e lançaram-lhe maldições. Devagar e com indiferença ele os ultrapassou, penetrando cada vez mais no palácio. César já sabia quem era Lázaro e estava preparado para conhecê-lo. Era um homem corajoso. Sentia ter um poder invencível, e no decisivo encontro com um homem maravilhosamente ressurgido dos mortos, recusava apoiar-se na fraca ajuda de outros homens. De homem para homem, cara a cara, recebeu Lázaro. "Não fixe o olhar em mim, Lázaro", comandou. "Ouvi dizer que sua cabeça é como a cabeça da medusa, que transforma em pedra tudo que olha. Mas eu gostaria de olhar você de perto e falar com você antes de virar pedra", acrescentou num espírito de brincadeira que escondia suas verdadeiras apreensões. Aproximando-se, examinou de perto o rosto de Lázaro e suas estranhas roupas festivas. Embora seus olhos fossem aguçados e penetrantes, foi enganado pela habilidosa falsificação. "Bem, sua aparência não é terrível, venerável senhor, mas pior para os homens quando o terrível assume aparência tão venerável e amena." Augusto sentou-se e, tanto por olhares quanto por palavras, iniciou a discussão. "Por que não me saudou ao entrar?" Lázaro respondeu com indiferença. "Não sabia que era necessário." "Você é cristão?" "Não." Augusto balançou a cabeça com aprovação. "Isso é bom. Não gosto dos cristãos.
Eles sacodem a árvore da vida, impedindo-a de ter frutos e espalham ao vento suas flores perfumadas. Mas quem é você? Com algum esforço, Lázaro respondeu. Eu estava morto. Ouvi falar disso, mas quem é você? A resposta de Lázaro veio lenta. Afinal, disse outra vez, apática e indistintamente. Eu estava morto. Escute, estranho, disse o imperador com aspereza, dando expressão ao que estivera em sua mente antes. Meu império é um império dos vivos. Meu povo é um povo dos vivos e não dos mortos. Você é supérfluo aqui, não sei quem você é. Não sei o que você viu lá, mas está mentindo. Detesto suas mentiras e se está dizendo a verdade, detesto sua verdade. Em meu coração sinto o pulso da vida. Em minhas mãos sinto poder. Meus pensamentos, orgulhosos como águias, voam através do espaço. Em meus ombros, sob a proteção de minha autoridade, à sombra das leis que criei, os homens vivem, trabalham e festejam. Escuta você a divina harmonia da vida. Escuta o grito de guerra que os homens lançam em rosto ao futuro, desafiando a contenda. Augusto estendeu os braços em reverência e solenemente gritou. Abençoada seja, grande e divina vida! Mas Lázaro ficou calado e o imperador continuou com mais severidade. Você não é querido aqui, resto lamentável, semi-devorado pela morte. Você enche os homens de aflição e aversão à vida, como uma lagarta nos campos. Você está corroendo a semente da alegria, exalando a gosma do desespero e da mágoa. Sua verdade é como uma espada enferrujada nas mãos de um assassino noturno e devo condená-lo à morte como assassino. Mas antes, quero olhar em seus olhos. Talvez só os covardes os temam e os homens bravos sejam estimulados à luta e à vitória. Então você merecerá não a morte, mas um prêmio. Olhe para mim, Lázaro. A princípio, foi para o divino Augusto como se um amigo estivesse olhando para ele. Tão suave, tão encantador, tão delicadamente fascinante era o olhar de Lázaro. Prometia não horror, mas sossegado repouso. E o infinito residia lá como uma amante entusiasta, uma irmã compadecida, uma mãe. E ainda mais forte se tornou o meigo abraço, até sentir como que o hálito de uma boca sequiosa de beijos. Então pareceu que ossos de ferro se projetavam numa garra voraz, fechando-se sobre ele como tenazes, e unhas gélidas tocaram seu coração, mergulhando nele devagar, bem devagar. Machuca-me, disse o divino Augusto empalidecendo. Mas olhe, Lázaro, olhe! Pesados portões que barravam a entrada da eternidade pareceram lentamente escancarar-se, e através da crescente abertura despejaram com frieza e calma o horror do infinito. O ilimitado vazio e o ilimitado desolamento entraram como duas sombras, extinguindo o sol, removendo o chão sob os pés e a cobertura acima da cabeça. E em seu coração gelado, a dor cessou. Olhe para mim! Olhe para mim, Lázaro! Comandou Augusto cambaleando. O tempo parou e o começo das coisas aproximou-se perigosamente do fim. O trono de Augusto, recém-construído, caiu em pedaços, e o vazio tomou o lugar do trono e de Augusto.
Roma caiu silenciosamente em ruínas. Nova cidade se ergueu no lugar, também eliminada pelo vazio. Como gigantes fantasmas, cidades, reinos e países agilmente caíam e desapareciam no vazio, engolidos pelo bucho negro do infinito. "Pare!" comandou o imperador. O tom de indiferença já estava presente em sua voz. Seus braços quedavam impotentes, seus olhos de águia cintilavam e se obscureciam de novo, lutando contra a escuridão avassaladora. "Você me matou, Lázaro", disse ele entorpecido. Essas palavras de desespero o salvaram. Pensou nas pessoas cujo escudo ele estava destinado a ser, e uma aguda, redentora agonia perpassou-lhe o coração embotado. Pensou nelas, condenadas a perceber, e se encheu de angústia. Primeiro elas pareceram sombras brilhantes na escuridão do infinito. Que terrível! Depois, elas apareceram como frágeis vasilhas com sangue animado de vida e corações que conheciam tanto mágoa quanto grande alegria, e pensou nelas com ternura. Assim pensando e sentindo, inclinando a balança ora para o lado da vida, ora para o lado da morte, lentamente retornou à vida para descobrir em seu sofrimento e alegria um refúgio da escuridão, do vazio e do medo do infinito. "Não! Você não me matou, Lázaro", disse ele com firmeza. "Mas eu vou matá-lo. Vá!" A noite chegou e o divino Augusto compartilhou comida e bebida com grande alegria. Mas havia momentos em que seu braço levantado iria permanecer suspenso no ar e a luz de seus olhos brilhantes e ávidos obscurecida. Era como se uma gelada onda de terror se chocasse contra seus pés. Estava derrotado, mas não morto, e friamente aguardava o destino como negra sombra. Suas noites eram assombradas pelo horror, mas os dias claros ainda lhe traziam as alegrias, bem como as mágoas da vida. No dia seguinte, por ordem do imperador, queimaram os olhos de Lázaro com ferro quente e o mandaram para casa. Nem mesmo Augusto ousava matá-lo. Epílogo. Lázaro retornou ao deserto, e o deserto o recebeu com o sopro do vento sibilante e o ardor do sol brilhante. De novo sentou-se na pedra com a barba desgrenhada para cima. 2 orifícios pretos, onde haviam estado os olhos, olhavam apáticos e horríveis para o céu. À distância, a cidade santa se agitava e rugia sem descanso, mas perto dele tudo estava deserto e quieto. Ninguém se aproximava do lugar em que Lázaro, miraculosamente ressurgido dos mortos, passava seus últimos dias, pois seus vizinhos fazia muito haviam abandonado seus lares. Seu conhecimento maldito, conduzido pelo ferro quente dos olhos para o fundo do cérebro, lá permanecia de tocaia, como se da tocaia pudesse saltar sobre os homens com 1000 olhos despercebidos. Ninguém ousava olhar para Lázaro. À noite, quando o sol, cambiando para carmim e aumentando, fazia seu caminho rumo ao oeste, o cego Lázaro tateava passo a passo atrás dele. Tropeçava em pedras e caía. Corpulento e frágil, levantava-se pesadamente e caminhava. E de encontro à cortina vermelha do poente, sua forma escura e braços estendidos lhe davam o aspecto de uma cruz. Certa vez aconteceu de ele ir e não voltar mais. Assim, acabou a segunda vida de Lázaro, que por 3 dias estivera na misteriosa escravidão da morte e depois, miraculosamente, ressurgiu de entre os mortos.